Olá a todos. Essa é o material da terceira aula da disciplina Sequência e Caracterização de Métodos Analíticos, que foi ministrada na última sexta-feira, em novembro de 2020. Meu nome é Mauro Korn, sou professor do Departamento de Ciências Exatas e da Terra, na Universidade do Estado da Bahia, e do curso de licenciatura em Química, nesse semestre especial, nesse ano estranho de 2020. Vamos ao conteúdo da aula. Então, o título que eu daria para essa aula foi a escolha do método analítico, onde vai ser destacada a sequência analítica, mais uma vez, entendendo o problema do usuário, reconhecendo as informações que devem ser obtidas na análise, definindo o problema analítico e até a escolha do método analítico. Bom, primeiro assunto, qual é a informação desejada? Então, isso é uma questão bastante interessante, em que o tipo de pergunta que pode estar ligado, que vai induzir a necessidade de uma análise química, podem ser as mais variadas possíveis e podem estar relacionados às mais diferentes matrizes. Posso ter uma matriz de alimento, uma matriz água, matriz leite, matriz fígado, matriz fluidos biológicos, como urina, ou como suor, ou como lágrimas. Eu posso ter minérios. As perguntas, os motivos matrizes podem ser as mais variadas, e as perguntas ligadas à matriz também podem ser. Por exemplo, eu posso perguntar se o produto que foi produzido está dentro, foi produzido segundo uma especificação. Então, por exemplo, se esse copo de água, se essa água for uma água mineral, faz sentido perguntar se esse conteúdo, se essa água respeita os critérios de uma água mineral. E para eu ter essa informação, eu preciso fazer uma análise química. Ou se esse leite que está aqui nesse frasco, ele foi produzido de acordo. A pergunta pode ser, por exemplo, qual a concentração de potássio? Ela pode estar relacionada com a concentração de potássio no tomate, mas pode estar relacionada com a concentração de potássio no fígado, no leite, na água mineral, no esgoto, pode ser em qualquer lugar. Eu posso perguntar qual é a composição química, novamente, pode estar num produto industrializado, pode estar num alimento natural, pode estar relacionado com água mineral, com um minério. Senhores, as perguntas, elas podem ser variadas, e a cada um desse tipo de pergunta eu vou tomar decisões, eu vou tomar decisões diferenciadas para a análise, ou seja, esse processo de análise é infinito, ele não há uma limitação para ele. Por exemplo, eu quero fazer por exemplo, há resíduo de pesticidas. No primeiro momento eu penso se há resíduo de pesticidas no tomate, mas eu posso pensar se há resíduo de pesticidas no esgoto, ou se eu tenho ainda resíduo de pesticidas num produto industrializado como leite ou na água mineral, ou quem sabe num órgão interno do corpo. Ora, por que não? Então percebam, as perguntas podem ser variadas, as matrizes podem ser variadas, os pesticidas podem ser os mais variados possíveis, o que vai criar uma gama absolutamente enorme, variada e complexa. E isso faz a importância de estudar análise química. Análise química, eu insisto com os senhores, a química analítica, a análise química, é aquela que é a parte da química mais próxima da sociedade. É aquela que a sociedade interage, mesmo sem saber, quase que diariamente. Tá bem? Aqui eu tenho outras perguntas: se é resíduo de metais nobres, se é água potável, se o nutriente, qual é o nutriente, podem ser vários, pode ser uma vitamina, pode ser um mineral, se ele está biodisponível ou não, porque se não tiver biodisponível, o nosso corpo não vai ser capaz de assimilar, então ele deixa de ser nutriente, não é? Ativo ou menos. Vamos seguir em frente. Eu quero comentar uma outra questão nessa relação, dessa gama diversa, que eu posso ter matrizes
classificados como matrizes biológicas, inorgânicas ou orgânicas, e meus analitos podem ser tanto orgânicos, biológicos como inorgânicos, quando eu penso em fazer uma análise. Lembrando que o analito é a espécie de interesse. Numa análise, eu tenho que ter pelo menos um analito, né? Mas ou não, eu posso também querer saber um parâmetro químico, como o pH de uma solução, da água, do leite, eu posso querer saber qual é a acidez, né? Isso não se caracteriza bem como analito, mas como parâmetro químico que eu quero determinar. E se eu quiser determinar, eu tenho que fazer uma análise. Okay? Quando eu penso em analito, é uma espécie. Essa espécie que eu quero determinar, ela pode ser orgânica, ela pode ter um fim biológico ou ela pode ser inorgânica. Vamos ver alguns exemplos. Esse material tem uma relação, foi muito bem discutido no livro do Principles of Analytical Chemistry, do professor Miguel Valcárcel, um livro espetacular, publicado lá no comecinho, acho que no ano 2000, se eu não me engano agora. Vamos pensar então na minha amostra, a minha matriz que pode ser inorgânica, orgânica, O, ou biológica, B, e meu analito pode ser inorgânico, orgânico ou com características biológicas. Então, por exemplo, determinação de pesticida em solo, a minha matriz é uma matriz orgânica, o solo é uma matriz mista, mas preponderantemente inorgânica, dado aos silicatos, aos sais e óxidos que compõem o solo, ok? E o pesticida é uma espécie orgânica, portanto, eu estou querendo determinar um analito orgânico numa amostra inorgânica. Eu posso estar querendo também determinar, vamos dizer, um analito inorgânico numa amostra biológica, como, por exemplo, determinação de cálcio em urina. Ora, cálcio quando falo de determinação de cálcio, é a determinação do elemento cálcio na urina. Então, esse elemento, o cálcio, esse elemento está no rol das espécies inorgânicas e a urina está claramente relacionada a uma matriz biológica, né? Ou, por exemplo, determinação de metais em fármacos. Metais, quando eu falar em metais, está novamente querendo dizer elementos metálicos, então, elementos da tabela periódica que são classificados como metais em fármacos, ok? Então, fármacos é uma matriz orgânica e os metais e os elementos metálicos são analitos inorgânicos. Aqui eu tenho uma série, tiofeno em petróleo, que caracteriza um analito inorgânico, tiofeno e petróleo, uma amostra orgânica, tá? Uma matriz orgânica. Bom, nós vamos ter várias aqui. Por exemplo, biológica e biológica, determinação de proteína. Proteína é uma espécie com fim biológico, né? É uma espécie orgânica, mas com fim biológico, e a amostra leite ela pode se caracterizar como sendo uma matriz biológica perfeitamente, ok? Acho que é clara a ideia disso e a variedade. E essa variedade ela vai trazer a complexidade associada à química analítica. Há um outro caráter importante nessa complexidade, associada à quantidade desses analitos e a quantidade que eu disponho da amostra, ou seja, o tamanho da amostra, que tem a ver com a quantidade da amostra. Eu posso ter muita amostra para analisar ou pouquíssima amostra. Eu posso ter a quantidade dessas espécies de interesse podem ser muito grandes ou muito pequenas. Então, são mais dois ingredientes para delinear esse universo imenso que é a da exploração dos métodos analíticos. Ok? Vamos em frente. Retomando o conceito de sequência analítica, nós estabelecemos, já discutimos na semana passada, que ela é dividida em atividades cerebrais, como a definição do problema analítico, a seleção da estratégia de análise, ação, que é a partir dos resultados o que é que vai ser feito, e em ações que são operacionais, que devem ser realizadas pelo homem, quer dizer, realizadas no laboratório, como o pré-tratamento, a medida, a validação, ou outras atividades normalmente realizadas fora do laboratório, como a amostragem. Se bem que é importante lembrar que essa amostragem
Enfim, eu estou pensando na amostra que chega no laboratório, que chegou no laboratório e que eu vou tomar uma alíquota daquela amostra, uma fração daquela amostra para fazer análise. Então, eu posso pensar nessa amostragem tem um caráter muito amplo, em que eu posso imaginar eu ir coletar a amostra no campo, isso pode ser uma água de coletar água no rio, coletar solo, e isso. Ou também, a partir do momento que eu já tenho essa amostra coletada, a tomada de alíquota para a análise em si. Então, aí ela tem uma caráter de uma subamostra, mas essa alíquota de amostra, que é aquela que efetivamente vai ser analisada. Quando eu penso nela, ela também tem esse caráter operacional e ocorre dentro do laboratório. Se eu pensar naquela que eu estou indo ao campo buscar a amostra, já não tem uma característica um pouco diferente. Nós vamos discutir isso possivelmente na próxima aula. Então vamos falar um pouquinho sobre a definição do problema analítico, generalizando determinadas espécies químicas, os analíticos, ou parâmetros químicos em diferentes matrizes. Podem ser de alimentos, aqui eu tenho pães, aqui eu tenho espécies aquáticas, aqui eu tenho embutidos, que eu tenho uma dunas, pode pensar em solo, posso pensar em mangue, imagino que ali posso relacionar isso com sedimentos ou com a própria água lacustre ou desficeada, que eu posso imaginar o efeito da água pela extração do petróleo, senhores, ou posso pensar até nessa madeira, efeito que pode ter acontecido, que pode ser analisado. Afinal, como eu falei, os problemas analíticos podem ser os mais variados possíveis e tudo depende da necessidade da sociedade, que impõe a busca de novas alternativas. No final das contas, é isso. Ela não nasce apenas pelo desejo do químico de fazer mais e mais e mais. Tem que existir uma finalidade. Okay? Pensando na sequência analítica, uma forma que eu tenho de entender ela é que a amostra pode ou não conter meus analíticos, mas imagino que esses analíticos, que são espécies que eu quero buscar na amostra, estejam na amostra. Não é necessário que isso aconteça. Eu posso, numa análise, no momento que eu queira, por exemplo, fazer detectar uma espécie, ela pode estar presente ou não, ou identificar, ela pode estar presente ou não na amostra aqui no analítico. E isso é válido, isso acontece. Eu não posso dizer que isso está fora de cogitação. Então é possível que aquele analito não esteja presente na minha amostra. E isso seja uma forma de classificar essa amostra, ok? Mas eu quero analisar o analito naquele ambiente, se existe ou não, ok? Está bem assim? Então, a partir do momento que eu entendi o problema do usuário, o que ele quer, eu defini um problema analítico, que é como é que eu vou pegar aquelas espécies, como é que eu vou buscar a determinar e medir aquelas espécies na minha amostra, naquela matriz, eu vou definir a estratégia de análise, que vai passar pela tomada da alíquota, pré-tratamento de amostra, a medida, a calibração, mas é importante ter em mente o seguinte, que a partir do momento que eu tenho a minha amostra, que eu tomei a minha amostra até o momento da medida, eu devo preservar os analitos, ou seja, preservar a espécie de interesse. A espécie de interesse, eu não posso pegar uma amostra e sair querer arrebentar ela não faz sentido eu fazer isso. Nós vamos discutir isso em frente. E a partir dessa medida, eu espero obter a informação que eu desejo. Ou seja, a informação que eu desejo para quê? Para responder o problema analítico e no final das contas, não resolver um problema que eu criei, mas um problema que a sociedade me trouxe. Ok? Tudo bem? Espero que esteja claro isso. Vamos em frente. As etapas da sequência analítica devem permitir que os analíticos sejam convenientemente disponibilizados para suas determinações. O analito deve ser preservado, mas caso ele sofra qualquer tipo de transformação durante o processo, essa transformação deverá ocorrer integralmente de modo controlado. Como é que se entende isso? Ora, isso deve ser entendido como as reações químicas se dão normalmente em equilíbrio, ok? E nesse caso, eu não devo imaginar que eu devo trabalhar nessas condições, em condições estequiométricas. Eu devo trabalhar em condições em que, se eu preciso fazer uma reação de
derivatização de uma espécie, a palavra derivatização vai ser dita aqui, converter esse meu analito numa outra espécie, eu preciso garantir que todo ele vai ser convertido. E para fazer isso, o que é que eu faço? Eu adiciono excesso de um determinado reagente. Para quê? Para deslocar o equilíbrio, seguindo o princípio de Le Chatelier. Ou seja, em boa parte das minhas ações, eu trabalho em condições de equilíbrio. Isso se refere principalmente aos métodos clássicos de análise, na volumetria, na gravimetria, mas no geral eu trabalho em condições fora do equilíbrio, ou seja, eu colocando excesso de reagente para deslocar o equilíbrio no sentido que me interessa, de uma determinada reação que me interessa. Essa é uma questão. Sobre um outro aspecto, eu tenho um determinado componente que eu quero determinar, e esse componente pode ser o mais variado possível. Se for um elemento, e esse elemento ele for fixo na amostra, por exemplo, vamos imaginar teor de cobre num determinado teor de cobre em fígado, por exemplo, fígado de um animal, eu posso imaginar tranquilamente que eu posso, como o cobre ele não é volátil, eu não vou ter perdas, e eu quero determinar o cobre total, e quando eu falei determinação de cobre, eu posso partir para decompor a amostra de cobre. Então, realmente, aí eu posso sair quebrando o fígado. Porque meu objetivo é buscar apenas o cobre naquele fígado, perceba? Por outro lado, eu posso estar interessado em saber qual é o teor, não sei, por exemplo, de metanol numa bebida, numa cachaça. Não é para ter metanol. E o metanol é altamente volátil. Então, o simples fato de eu aquecer a minha amostra vai causar perda do metanol. Ou seja, eu preciso ter todo o cuidado para não fazer com que o meu analito seja transformado ou ele evada da minha amostra, ok? Não posso deixar que isso aconteça. Ou seja, cuidado, cuide como fosse uma criança, imagine como seja um anjo, cuide como um bebê. E pense, e pense, e pense. O planejamento é a fase mais importante da análise, ok? Bom, vou repetir então. Se é necessária a conversão do analito para viabilizar sua determinação livre de interferência ou com melhor resolução por um dado método, é fundamental que esse analito seja completamente convertido àquela forma desejada. Essa conversão a gente chama de derivatização. Bom, definindo o problema analítico e a estratégia de análise, que tem um exemplo como a avaliação do teor de mercúrio em águas e sedimentos. Para isso, eu peguei a revisão de um artigo do ano 2000 também, estou pegando coisas bem antigas, que foi escrito por grupo do professor Wilson Jardim, da Unicamp, que está a foto do Wilson, professor hoje aposentado do Instituto de Química da Unicamp. O artigo foi publicado em Química Nova e o artigo, que está o nome dele, Composto de Mercúrio, uma revisão de métodos de determinação, tratamento e descarte. Esse artigo é bastante interessante, eu disponibilizei para leitura lá no AVO. Aqui está o link, quem quiser, aqui está o link, vale a pena dar uma lida no artigo. Tem uma comparação interessante, várias comparações interessantes que eu sugiro, reforço a importância da leitura dele. Vamos aqui, então, a primeira questão, numa primeira tabela, ele apresenta as aplicações possíveis do mercúrio quando ele está presente em formas químicas diferentes, na forma metálica, na forma de compostos orgânicos ou na forma de compostos inorgânicos. E relaciona essa forma de presença do mercúrio com propriedades desse material. Por exemplo, o metal ele é líquido a temperatura ambiente, ele apresenta baixa resistência elétrica e alta condutividade térmica, ele tem um alto potencial de oxidação em relação ao hidrogênio, e cada uma dessas características induz a uma aplicação. Por exemplo, o uso do mercúrio em materiais elétricos e eletrônicos, o uso do mercúrio na metalurgia, na odontologia
e em processos de extração mineral, por exemplo, nos garimpos, o uso do mercúrio em inseticida ou como bactericida. Bom, então essa tabela é bastante interessante, vocês dão uma acompanhada e entendam que isso relaciona. Aqui está uma questão importante, que eu acho que hoje é uma falha grande nos cursos de Química, que é os estudantes não conseguem relacionar os elementos às suas aplicações, e isso traz uma certa dúvida de... Isso uma certa dúvida de onde está esse elemento, onde ele encontra na natureza ou no mundo real mesmo, na natureza. Mas para que ele serve, o que faz com ele, quer dizer, na minha forma de entender, lamentavelmente, isso cabe ao próprio estudante ir atrás dessas informações. Pensar na tabela periódica, pensar nos elementos da tabela periódica e buscar, e ele ter que buscar as aplicações para aqueles elementos, as mais variadas aplicações para aqueles elementos. Em frente aqui está uma outra tabela bastante interessante, que vai também relacionar esse termo sobre níveis típicos de mercúrio em amostras ambientais. Esse material foi apresentado pelo professor Chico Krug, o esmerilhante professor Chico Krug, do SENA, Centro de Energia Nuclear da Agricultura, da Universidade de São Paulo, lá da USP, em Piracicaba. E aqui ele mostrava a relação da concentração de mercúrio em amostras em diferentes compartimentos ambientais, no ar, na chuva, até em solos contaminados. Chama a atenção de concentrações baixíssimas de mercúrio no ar, até concentrações bem mais altas de mercúrio, por exemplo, em sedimentos e, claro, muito maior, em solos contaminados, onde a concentração de mercúrio fica na faixa de 50 a 100 ppb. Ok? Vamos em frente. Esse mercúrio, ali no material publicado pelo Chico, ele fala de mercúrio, aquele mercúrio total, mas entendam ainda que esse mercúrio pode estar presente em diferentes formas. Além do mercúrio metálico, que é o primeiro que vem à cabeça, ele pode estar como íon mercuroso e íon mercúrio, ou sais inorgânicos e espécies orgânicas de mercúrio, como o metilmercúrio, ou o dimetilmercúrio, o dietilmercúrio, que são espécies altamente tóxicas. Aliás, é importante lembrar que o mercúrio orgânico é muito, muito, muito mais tóxico que o mercúrio inorgânico. Quando eu faço a determinação das diferentes espécies de mercúrio, ou seja, determinei o total de mercúrio, eu quero saber, eu vou estabelecer quantos por cento está nas diferentes formas de mercúrio, e eu fecho 100%, eu estou fazendo a especiação de mercúrio. A partir do momento que eu estou fazendo análise de uma ou mais espécies das diferentes espécies de mercúrio, eu estou fazendo aquilo que vamos denominar como sendo análise de especiação. A análise de especiação não é a especiação, ok? Vamos em frente. Ainda uma segunda tabela do artigo do professor Wilson Jardim e do grupo dele, em que ele apresenta uma série de métodos para a determinação de mercúrio, acompanhado dos limites de detecção. Senhores, lembrar que esse artigo é de 2000, estamos 20 anos e os instrumentos foram bem mais desenvolvidos, métodos foram desenvolvidos, possivelmente esses limites de detecção eles diminuíram. Limite de detecção é definido como a menor... Nós vamos explicar melhor isso mais adiante, faz parte do nosso curso, como na parte da caracterização de méritos analíticos, estabelecimento de figuras de mérito. Então, acho melhor eu deixar para lá, mas quanto menor o limite de detecção, maior é a sensibilidade. Posso estabelecer que mais sensível é aquele método. Ele é capaz de enxergar menores quantidades, tá bem? E aqui eu tenho métodos colorimétricos, espectrometria de absorção atômica, espectrometria fluorescência atômica, análise de ativação de nêutrons. Bom, eu posso imaginar, eu vou usar o método que for mais sensível. Eu quero determinar no meu laboratório pelo método mais sensível. Ora, só que tem um pequeno detalhe. Eu tenho no meu laboratório aquele equipamento? Se não, não vou. Aliás, e outra pergunta, eu tenho uma rotina que justifique eu adquirir
nós adquirimos no laboratório aquele equipamento, senhores, para gastar milhões, milhões e milhões de dólares para ter uma análise por ativação neutrônica, inviável de ter, você precisa ter um acelerador de partícula. Como é que vou ter isso num laboratório? Quer dizer, quanto custa ter isso? Qual é a manutenção disso? Então, em certas eu preciso pensar muito bem na, no parque instrumental que eu vou criar para o laboratório, ok? Espero ter ficado claro. Aqui tem outros exemplos, método eletroquímico, fluorescência de raio-x, espectrometria fotoacústica, e aqui estão os limites que são apresentados na literatura. Vamos em frente. Dê uma olhada nisso, veja essa referência no artigo do professor Wilson, e vamos pegar um exemplo sobre análise de mercúrio por espectrometria de fluorescência atômica com vapor frio. Então, aqui eu tenho um fluxograma que foi criado, em que eu imagino que eu vou medir vou tomar entre 0,1 e 0,5 gramas de amostra de solo ou sedimento, por um ou outro, num tubo de digestão com dedo frio. O tubo de digestão é aqueles tubos que coloca dentro de blocos de digestores. E o dedo frio é uma cobertura que eu vou colocar, eu posso tentar mostrar isso eu não encontrei nenhuma figura, mas vou atrás disso. Uma cobertura que eu vou colocar aí sobre o tubo, e nessa cobertura eu vou fazer passar líquido, água, ou algum gás refrigerante, de forma que a temperatura ali diminua. Para quê? Para que os vapores que forem emanados do interior do frasco não saiam, não sejam, não saiam do frasco, porque eles vão encontrar essa zona fria e ali eles vão condensar. Ao condensar, eles vão voltar à fase líquida e esse processo de digestão ele vai seguir. Isso também evita, não diminui muito o consumo de reagentes e assim também diminui problemas de interferência. Mas esse assunto nós vamos discutir um pouco mais à frente na parte de preparo de amostra. A essa amostra de solo ou sedimento, ele sugere adicionar 10 mililitros de água régia. A água régia é uma mistura de ácido nítrico com ácido clorídrico na proporção de volume de 1:3. Ok? Eu preparo essa água régia separadamente, espero um pouco para a formação, ela vai amarelar, porque vai formar uma espécie chamada cloreto de nitrosila, e esse cloreto de nitrosila que vai passar a ser o meu oxidante efetivo. Não vai ser mais o ácido nítrico, mas vai ser o produto da reação entre ácido clorídrico e ácido nítrico. Okay? Falamos isso um pouquinho depois. Parece que tudo fica para um pouquinho depois. Essa mistura da amostra com água régia, eu aqueço a 140 graus no bloco digestor por 20 minutos. Passados 20 minutos, adiciono alguns mililitros de água, 2 ou 3 mililitros de água. Aqueço por mais 20 minutos à mesma temperatura. Depois removo o frasco do bloco digestor, deixo esfriar, transfiro o líquido para um balão volumétrico de 100 mililitros ou para um frasco Falcon. Mas antes disso o material é filtrado para remover o silicato. O silicato não vai ser decomposto pela água régia. O solo ou o sedimento tem grande quantidade de silicato, e para atacar silicato, a água régia é incapaz. A água régia é um bom oxidante. O silicato não vai ser decomposto por oxidação. E depois disso eu vou transferir o material para medir por espectrometria fluorescência atômica com vapor frio. Essa é uma proposta, tá? Vamos em frente. Aqui está um desenho de bloco de digestores. Aqui está a empresa, isso aqui é da Schott, isso aqui acho que também não consigo ver, mas aqui essa é a empresa alemã. Ok, vamos lá. Naquele exemplo, aquele fluxograma, a pergunta que ficava são essas perguntas, e eu gostaria que vocês tentassem responder, pensassem sobre ela, respondessem, e se possível, postem essas respostas lá no AVA,
por gentileza, ok? Dê uma pausa para vocês poderem anotar. Vamos em frente. Acompanhe agora essa sequência de slides produzidos pela Milestone. A Milestone é uma empresa italiana que fabrica uma boa gama de equipamentos, em especial fornos de micro-ondas, mas também esse analisador de mercúrio. Aqui eu tenho essa foto aqui, eu tirei, eu encontrei no Corriere della Sera, que é um jornal italiano, e foi publicada em maio de 2014, em que falava de uma ação conjunta da empresa Milestone na cidade de Bergamo, que é onde é a sede, ou era a sede da empresa. Pegar um estudo de caso, como por determinação direta de mercúrio em amostras de peixe por a espectrometria e absorção atômica com vapor frio. Então ele pegou esse é o peixe, ele pegou o peixe, retira uma pequena quantidade, essa pequena quantidade é pesada e colocada num amostrador automático. A partir desse amostrador automático, nesse amostrador automático, a amostra é colocada numa barquinha, e essa barquinha é transportada para o interior de um forno, onde no primeiro momento ela sofre secagem e decomposição. Depois encontra um catalisador, um forno com o catalisador, onde o mercúrio que estiver presente na amostra vai ser reduzido a mercúrio metálico. Eu chamo a atenção aqui que é um fluxo de oxigênio que vai empurrar esse vapor de mercúrio para uma coluna onde eu tenho sílica revestida com mercúrio, onde ele vai ser amalgamado. Em seguida, é ligado o forno para a desorção térmica do mercúrio que ficou ligado ao ouro, ao ouro que reveste a sílica, ok? E esse aquecimento é feito de forma rápida para que esse mercúrio seja liberado de uma vez e entre na célula de uma absorção atômica, onde vai ser feita a medida. Essa é a ideia daquele equipamento que eu coloquei ali, que é o DMA 80 da Milestone. Se eu imaginar esse procedimento, essa série de etapas, ficam essas questões. O procedimento da análise, nessa última sequência de slides, ele permite especiação química, sim ou não? Vejam as questões, acompanhem as questões, leiam, por favor, deem uma pausa, anotem as questões e, da mesma forma, copiem e postem lá no AVA. Eu irei ver. Isso eu digo para os alunos. Aqueles que não são, se quiserem entrar com questões, coloquem nos comentários, por favor. Sequência analítica, vamos para a segunda etapa, que é a seleção da estratégia de análise. Bom, a questão é como iremos medir a espécie de interesse na amostra. Lembrando aqui que essa figura, essa máxima, que o professor Miguel Valcárcel reforçar sempre, que é medir, é comparar, e a ideia da balança, a ideia mais clara dessa necessidade de que medir é comparar. Ok? Então, uma abordagem eu preciso pensar nos meus analitos, tanto quais são, como qual o nível de concentração, na matriz, mas também na amostra, no aspecto de quantidade de amostra que eu disponho, na minha experiência, o problema analítico em questão, qual é o problema que existia ali, qual é o problema do usuário que acarretou aquele problema analítico, e também, como eu comentei, a infraestrutura do laboratório. Não adianta eu me propor a fazer aquilo que eu não tenho condição de fazer. Não é? Então, se você está no laboratório, você também tem que saber dizer não. Senão aquilo pode se tornar você aceitar uma demanda que você não tem a condição de resolver.